Quero convidar já o pastor Daniel para vir à frente. Pastor Daniel Barros é o pastor na PIB de São Pedro. A PIB de São Pedro é nossa filha. Quantos anos tem lá, pastor? 13 anos de organização lá. É o trabalho da Sônia também, né? Fruto do trabalho missionário da Sônia, da nossa igreja. E o pastor Daniel é o pastor lá, nosso convidado. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que Deus o abençoe. O irmão pode apresentar sua família também, e depois o irmão está com a palavra. Que Deus o abençoe. Boa noite, queridos, graça e paz. Uma alegria imensa receber o convite, da igreja, o convite do pastor Clóvis, para estar com vocês nesse dia tão especial. Eu quero apresentar minha esposa, Sani, e Gustavo, meu filho mais velho. Gigi e a Gabi estão por aí? Estão lá. Ok, estão lá atrás. Então, minha família está completa aqui, E Deus tem nos abençoado ricamente em nossa família, servindo ao Senhor. Então, é um prazer imenso estar aqui para compartilhar a palavra de Deus nessa noite, num tempo tão especial para a igreja. E é um desafio muito grande, mas também um privilégio poder pregar a palavra do Senhor. Eu quero que os irmãos me acompanhem na leitura do texto dessa noite, que está em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 8. Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 8. Esse texto de Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 8, fala de alguns frutos que uma igreja ela produz. Frutos que são provenientes do poder da palavra de Deus. Frutos que estavam presentes na vida daquela igreja em Colossos. Frutos que são necessários para cada igreja saudável. Frutos que estão presentes em cada igreja saudável. E eu tenho certeza que são frutos que estão presentes também aqui na vida desta igreja. Colossenses capítulo 1, versículos de 1 a 8, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Amém? Você já se sentiu distante do que parece uma vida frutífera em Deus? Você já olhou para a vida de outras pessoas, seja nesta igreja, seja na história do cristianismo, e você pensou, será que a palavra pode frutificar na minha vida como tem frutificado na vida de outras pessoas? Essa é a grande questão que muitas vezes nós passamos, essa é a grande questão que muitas vezes nos alcança, é que nós duvidamos que o poder da palavra de Deus possa atuar na minha vida como tem atuado na vida de outras pessoas. Será que eu posso ser um evangelista como o Tatu? Como o César? Será que eu posso ser alguém que vai para outros lugares, para outros países, ser um missionário? Será que eu consigo falar de Jesus como Beltrano, como fulano? Será que eu consigo desenvolver meus dons espirituais na vida da igreja como aquele irmão, aquela irmã?
Nós duvidamos muitas vezes que o poder da palavra de Deus, que se manifesta na vida de certas pessoas, pode também se manifestar na minha vida. Então eu fico frustrado muitas vezes, às vezes eu fico decepcionado, às vezes eu fico de braços cruzados, achando que eu nasci apenas para ir para o céu, e não para viver uma vida vitoriosa, frutífera em Cristo aqui, nesse mundo. Deus nos deu capacidade, poder, através da sua palavra, para frutificarmos também como qualquer outra pessoa. Então hoje eu quero falar sobre o poder da palavra de Deus, e o que ela faz na vida de todo aquele que crê, na vida de todo aquele que acredita, na vida daqueles que abraçam essa palavra da verdade. Então, queridos, eu afirmo aos irmãos que os frutos maravilhosos da palavra de Deus são produzidos na vida de quem confia no seu poder. Nós frutificamos quando cremos que a palavra de Deus é para mim também, não só para aquele missionário, para aquele pastor, para aquele grande homem ou grande mulher de Deus, mas para mim também. Os frutos maravilhosos são produzidos na vida de quem confia no poder da palavra da verdade. E o que garante que esses frutos vão ser gerados na vida de quem confia no poder da palavra da verdade? A própria palavra garante isso. A própria palavra que é o fundamento, a própria palavra que é o nosso alimento, a própria palavra de Deus que é aquilo que nos dá uma nova vida, que nos dá vitória contra o pecado e contra as tentações. A própria palavra de Deus nos garante que podemos ser homens e mulheres frutíferos na obra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra da verdade, ela gera esses frutos. Versículos 3 a 5 novamente. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho. O primeiro fruto que Paulo destaca na vida desta igreja é fé. E a fé, ela deve estar alicerçada somente em Cristo. A fé que em relação à salvação, a fé que salva, ela não é um acontecimento único na história. A fé que me salvou é a mesma fé que continua me conduzindo nesse caminho de santificação. A fé não é algo simplesmente estático. A fé me salvou e está tudo bem com a minha vida. Não, a fé, ela continua me ajudando a crescer. A fé continua me ajudando a permanecer firme no caminho do Senhor. Queridos, a verdadeira fé salvadora, ela é sobrenatural. Um dom maravilhoso de Deus que Ele produz em nosso coração. E essa fé, ela é algo maravilhoso porque ao mesmo tempo que ela é iniciada em Deus, a fé, ela é iniciada em Deus, mas existe também a nossa participação. Porque a fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela nos alcança a partir de um raciocínio mental, através de uma mentalidade que ouve a palavra, que compreende a palavra e aceita essa palavra. Nós não somos robôs, que Deus apertou um botão para que eu cresça, para que aquela pessoa cresça, e você não vai crer, não vou apertar o botão. A fé salvadora, ela nos alcança a partir de uma mentalidade que absorve a verdade da palavra de Deus. Essa fé salvadora também, ela envolve o nosso lado emocional. Paulo fala em Romanos 6,17, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Interessante que Paulo diz, vocês passaram a obedecer de coração, não apenas com a mentalidade, com pensamento crítico, mas também de coração. Essa fé é absorvida através do nosso ser por completo. Corpo, alma, espírito, mente, emoções, tudo isso Deus usa nesse processo salvífico. Mas também existe o lado volitivo, a autodeterminação de nos submeter à palavra da verdade.
Paulo fala que os demônios também creem, estremecem. Nem por isso eles são salvos, nunca serão salvos. Estão perdidos para sempre. Mas o ser humano, ele tem essa capacidade de raciocinar, de sentir, mas também de decidir. Eu vou me submeter ou não a essa verdade? Essa verdade que foi pregada, essa verdade que eu ouvi, essa verdade que me alcançou, essa verdade que eu não tenho argumentos contra ela. Eu me submeto a ela ou não? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Essa fé que nos alcançou. Esse evangelho que chegou até nós. Nós cremos nele e nos submetemos ao senhorio de Cristo em nossas vidas. Isso é obediência. É isso que fala Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Se ofereçam. Depende da sua vontade, da sua autodeterminação. Paulo não está dizendo, Senhor, faz com que essa igreja se submeta, faz com que essa igreja se curve, faz com que essa igreja arbitrariamente te obedeça. Ele clama, ele roga à igreja, ofereçam-se a Deus com sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a fé genuína, ela sempre produzirá obediência verdadeira, total, ao senhorio de Cristo. O primeiro fruto que Paulo destaca é a fé, mas o segundo fruto que Paulo destaca é o amor, um amor sem parcialidade. Um dos frutos visíveis da verdadeira fé salvadora é o amor pelos irmãos. O apóstolo Paulo enfatiza que a fé sem amor, ela é inútil. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 2, ele diz, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Paulo está falando à igreja dos Colossenses, dizendo o seguinte, olha, eu tenho ouvido falar dos frutos provenientes do poder da palavra de Deus, que vocês um dia ouviram, e vocês creram, e se submeteram ao poder da palavra, e por isso vocês estão produzindo frutos. Eu ouvi falar da fé de vocês, eu ouvi falar do amor que vocês têm por todos os santos. Que frutos nós valorizamos? Eu tenho percebido que os frutos que no mundo evangélico, eu tenho percebido que os frutos que as igrejas valorizam são frutos numéricos, são frutos financeiros, são frutos que demonstram o poder que aquela igreja possa ter. Tudo isso é importante, mas se não tiver amor, nada que eu faça tem valor para Deus. Essa é uma grande verdade. Por isso que Paulo está louvando a Deus pelaquela igreja, por esses frutos, fé, amor. A fé que não conduz ao amor, está estagnada no nível da crença. É aquilo que Tiago ele disse, olha, a fé sem obras é morta. A fé sem amor é morta. A fé sem amor, ela está estagnada no nível de apenas uma crença, como qualquer outra religião tem. Por quê? Porque não cumpre seu propósito de transformar vidas e comunidades. A verdadeira fé cristã é ativa e se manifesta em amor, serviço e justiça, refletindo o caráter de Deus no mundo. Por isso que Jesus diz, olha, quando as pessoas verem que vocês se amam, elas saberão que vocês são meus discípulos. Quando as pessoas forem atingidas pelas boas obras de vocês, por minha causa, Deus será glorificado. Porque tudo isso será feito a partir de um coração transformado e que ama a Deus e que foi atingido pelo amor de Deus.
Então, o amor é o que une uma igreja, dissolvendo as individualidades. O amor vai mudar a igreja. De acordo com A.B. Uber, o pastor A.B. Uber disse o seguinte, que o ponto ideal de uma igreja é quando ela deixa de ser um saco de batatas e se transforma num purê de batata. Um saco de batata é a individualidade. Cada um pensando de um jeito, cada um olhando para uma direção. Um saco de batatas. É importante, é bom, mas não é o melhor. O melhor é quando esse saco de batatas é transformado num purê de batatas e todas as individualidades, elas são dissolvidas e a igreja se torna realmente um em Cristo Jesus. E somente o amor faz isso. Somente o amor, ele deixa de lado as individualidades para nos tornar um em Cristo, olhando para uma mesma direção, tendo o mesmo propósito, uma igreja unânime. E é isso que Deus quer, e é isso que Deus se agrada. Mas o terceiro fruto, além da fé e do amor, que foi gerado na vida daquela igreja, é a esperança. Você pode até olhar para o texto e dizer, não, eles viviam em fé e amor porque tinham esperança no coração de uma herança nos céus que está guardada para eles e fez com que eles entendessem que deviam viver de uma maneira diferente. Pode ser também. Essa mensagem nessa linha, ela pode ser. Eu preferi dividir realmente isso em 3 frutos. O fruto da esperança. Uma esperança focada nos bens celestiais. Por isso que Paulo fala no capítulo 3, irmãos de Colossenses, 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A esperança daquela igreja, queridos, era uma esperança naquilo que está nos céus. E Paulo relembra isso no capítulo 3, para que aqueles irmãos entendessem que o melhor da vida é não focar naquilo que é terreno, mas naquilo que é espiritual. E a palavra de Deus no Novo Testamento está cheia de versículos que dizem isso, que esse mundo passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa esperança, meus irmãos, é importante porque deste mundo nós não vamos levar nada. E essa verdade de que deste mundo nós não vamos levar nada, deve moldar a nossa forma de viver e a nossa forma de nos relacionar com aquilo que é terreno e material. Deus nos deu dons e talentos e Deus nos deu tempo. Só que muitas vezes nós dedicamos muito mais a nossa vida, nosso tempo, nossa saúde, o nosso melhor, para alcançar coisas terrenas, que não vão nos acompanhar na eternidade. Quantas coisas maravilhosas que Deus nos proporciona alcançar neste mundo, que poderiam ser direcionadas para o seu reino, para a sua glória, para que o evangelho se expanda, para que mais pessoas possam ouvir a palavra da verdade. Jesus Cristo disse, não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões minam, onde as traças estragam, mas ajunteis tesouros nos céus. Entender que nossa esperança está nos céus, deve moldar o nosso pensamento, a nossa forma de encarar, como nos relacionamos com os valores terrenos, com as riquezas terrenas, que devemos direcionar isso para a glória de Deus. Então aqueles irmãos, eles tinham desenvolvido na sua vida, a partir da fé, um amor, fé, amor e esperança a partir da crença na verdade. Então nós somos capazes, irmãos, de produzir frutos para Deus, porque a palavra da verdade, em primeiro lugar, gera os frutos, mas além disso, a palavra da verdade multiplica os frutos. Versículo 6, capítulo 1, versículo 6, diz assim: o evangelho chegou até vocês, pegando o final do versículo 5,
por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Não tem como uma pessoa que crê no evangelho e entende o evangelho, não tem como nada mudar na vida dela. Paulo diz, no dia que vocês ouviram esse evangelho, que está por todo o mundo, frutificando, chegou até vocês, e entre vocês também está frutificando, e vocês entenderam a graça, as coisas começaram a acontecer na vida de vocês. Irmãos, nós em Cristo fomos salvos para frutificar. A palavra gera frutos em nós, mas a palavra da verdade multiplica os frutos em nós. Ela aumenta o fruto que já foi produzido. Paulo, no decorrer do livro aos Colossenses, da carta, ele diz, olha, aumentem mais em amor, aumentem mais naquilo que vocês estão fazendo, não se acomode. Está bom? Pode ficar melhor. Paulo sabe que nós, como seres humanos, nos acomodamos. Gostamos de ficar na média. Ele diz, não, cresçam mais e mais. O testemunho da graça para o mundo não são os frutos visíveis do poder transformador da palavra de Deus. O mundo precisa ver esses frutos da nossa fé. O mundo precisa ver que esse evangelho que nós abraçamos, que nós professamos, ele não fica só em palavras, ele é demonstrado através de ações e de frutos que são manifestos em nossas vidas. Isso é poderoso para o impacto do evangelho na sociedade. Então perceba que o testemunho da igreja para o mundo são os frutos visíveis do poder transformador da palavra de Deus. E a gente vê isso na vida da PIB. Ações evangelísticas, ações sociais, plantação de igrejas, famílias acolhidas, curadas, sociedade impactada, uma igreja que adora, e tantas outras qualidades que nós poderíamos continuar falando aqui. É isso que vocês têm demonstrado nesses 122 anos, e que é visível para nós hoje, nesse tempo. Existe um movimento nos Estados Unidos que é chamado de exponencial.org, mas aí você tem que escrever em inglês, exponencial em inglês.org. Há muitos anos, eles têm se dedicado a restaurar o movimento de discipulado nos Estados Unidos. E eles criaram um critério para avaliar as igrejas. Igrejas do nível 1 até o 5. E a diferença da igreja do nível 1 até o 5 é justamente o seu poder de multiplicar discípulos e o seu poder de multiplicar igrejas. Então a igreja de nível 5, no conceito deles, é aquela que não só multiplica discípulos, mas também multiplica igrejas. E eu lendo aquilo, eu lembrei, a PIB Piracicaba ela se enquadra no nível 5, no nível máximo do conceito exponencial. Porque vocês têm multiplicado líderes, discípulos de Jesus, mas têm multiplicado também igrejas. Quantas igrejas filhas da PIB de Piracicaba tem? E mais uma está nascendo. E muitas mais virão no decorrer da sua história. Irmãos, isso é um impacto no mundo que muitas vezes você e eu, nós nem imaginamos. Mas isso é maravilhoso. É maravilhoso o que vocês têm feito como igreja ao longo desses 122 anos. Nós somos capazes de, pelo poder da palavra de Deus, que abraçamos, que confiamos, não só produzir e multiplicar os frutos, mas também, por último, sustentar esses frutos pelo poder da palavra de Deus. Sustentar os frutos não porque eu sou bom, não porque eu sou inteligente, não porque eu sou capaz, mas podemos sustentar esses frutos pelo poder da palavra da verdade. Versos 7 e 8. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo não fundou a igreja de Colossos.
O evangelho chegou aos Colossenses através de Epáfras. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso, é uma das cartas da prisão. Com certeza, Epáfras, ele procura Paulo para dizer, olha, estamos enfrentando algumas dificuldades na igreja, e eu preciso dos seus conselhos. Escreva para a igreja um sermão, uma mensagem, que os ajude a entender qual é a vontade de Deus para as suas vidas. E a maioria das cartas de Paulo era nesse contexto. A igreja passando por dificuldades, desvios doutrinários, ataques externos e internos, e Paulo, então, escreve para corrigir, para instruir aquela igreja. Então, a palavra da verdade, por último, ela sustenta estes frutos por meio do discipulado. Por meio do discipulado. Perceba no versículo 7, que Paulo diz, depois de Paulo nomear os frutos e o que aquela igreja estava realizando, ele diz, vocês o aprenderam. A palavra aprender aqui, no original, tem esse sentido daquelas pessoas se colocarem numa posição de aprendizado. Eles se colocaram numa posição de discípulos, de aprendizes. E Epáfras, então, os discipula com a palavra da verdade, que é poderosa para produzir em seus corações frutos. Eles se tornaram discípulos de Epáfras. Então, a palavra da verdade sustenta os frutos por meio do discipulado, por meio do trabalho de pessoas fiéis, porque veja que Paulo continua dizendo que Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, para convosco. Eles eram admirados, ou Epáfras é admirado por Paulo, pelo serviço, ele é amado como irmão. Epáfras era um colega de Paulo no serviço de Cristo, da proclamação do Evangelho. Epáfras era um cooperador de Paulo. Paulo fala que trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos em outra passagem. Paulo diz, eu sou o menor dos apóstolos, mas eu trabalhei mais do que eles. Só que para Deus, irmãos, não importa o quanto você trabalha, quem é que trabalha mais, quem é que trabalha menos. Epáfras é chamado de cooperador. Quando eu me envolvo na obra de Deus, no reino de Deus, eu me torno cooperador também com eles. Ah, mas o quanto você tem feito, não importa, eu sou um cooperador, eu estou participando. A partir dos meus dons e talentos, a partir da habilidade, da capacidade que Deus me deu, eu me torno cooperador de Paulo, de Pedro, cooperador de Cristo. Reconhecidos como fiéis ministros de Cristo. Essa palavra fiel aqui é muito importante também. Fiel ministro de Cristo. A palavra fiel, ela tem a ideia no original ela significa fé, significa fiel. Mas a palavra fiel, ela leva a uma outra palavra, que significa ser persuadido. Está ligado à mesma raiz de fiel, de fé, também tem uma palavra correlata que significa persuadido. O que isso significa aqui? Esse cenário onde Paulo cita Epáfras como um fiel ministro de Deus, como aquele que discipulou aquela igreja, esse cenário todo nos lembra o quanto uma pessoa persuadida pelo poder da palavra de Deus pode realizar. Epáfras, um homem persuadido pelo poder da palavra de Deus, o levou a ser um cooperador fiel, um ministro fiel de Cristo. Persuadido pela palavra. Um homem, uma mulher, um jovem, alguém persuadido pelo poder da palavra de Deus, que vive, que por ela trabalha, pode realizar muitos frutos para Deus. O quanto eu estou persuadido por essa palavra que eu digo que um dia eu criei. O quanto eu estou persuadido por essa palavra que eu abracei. O quanto eu estou persuadido para
também persuadir outros. Porque isso está no contexto de ser fiel a Deus. Irmãos, alguém persuadido, ele não volta atrás. Alguém persuadido pelo poder da verdade, ele não recua, ele não desiste, ele não abandona. Ele não é como Demas, que amou o presente século e abandonou Paulo na segunda viagem missionária. Alguém persuadido, ele não é crente hoje, amanhã pode ser que eu seja. Ele não é fiel à igreja hoje, amanhã pode ser que eu seja, não sei. Vai depender das circunstâncias. Um homem, uma mulher, qualquer crente, qualquer pessoa, persuadido pelo poder da palavra, ele não recua, ele não desiste, ele pode até passar por dificuldades, mas ele não abandona essa verdade, porque ele está persuadido. É isso que Paulo fala de Epáfras. O quanto você tem valorizado esses homens na sua vida e nesta igreja. Homens e mulheres que são discipuladores. Homens e mulheres que se levantam para ensinar a verdade. Homens e mulheres que são levantados por Deus para ministrar a palavra da verdade. Paulo fala, ele é fiel, ele é amado, ele é admirado. E assim a igreja deve fazer com todos aqueles que são levantados por Deus para ministrar a palavra com fidelidade, persuadidos pelo seu poder. E eles eram, no versículo 8, Paulo e Epáfras era alguém, no versículo 8, que conhecia o estado dos seus discípulos. E Paulo diz que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Epáfras conhecia aquela igreja, ao ponto de dizer para Paulo, Paulo, aquela igreja, eles amam a Deus. Elas amam o Senhor. Aqueles irmãos são crentes verdadeiros e fiéis. Eles têm um amor sincero por Deus. Mas eles estão sofrendo ataques, enganos. Eles podem ser desviados pela filosofia, pela ciência, por ideias místicas que estavam surgindo ali naquele contexto. Mas Paulo, eles amam a Deus. Eles amam uns aos outros. Eles são crentes verdadeiros. Eles precisam de ajuda e Paulo escreve essa carta. Então, como nós estamos valorizando pessoas que servem assim em nosso meio? Caminhando para o final. Uma igreja, ela é gerada, fortalecida e consolidada pelo poder da palavra de Deus e sua ação eficaz na vida dos seus membros. Quem fortalece a igreja não é o pastor, não é o professor. Quem fortalece a igreja não são os líderes. Quem fortalece a igreja primeiramente é Deus. Mas a partir de como cada membro se submete à sua palavra. Cada membro é importante. E se essa igreja chegou aos 122 anos, é porque cada membro, no decorrer dessa história, assumiu a sua responsabilidade nessa grande construção, como uma pedra viva, eficaz, atuante, para que esse corpo permanecesse firme até hoje, produzindo os frutos que tem produzido. Então perceba que uma igreja com 122 anos de história, demonstra aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo 3,15, uma coluna e baluarte da verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade, a qual continuará gerando, multiplicando e sustentando os frutos pelo poder da palavra de Deus. Eu vou ler um texto aqui de T. Croskery, um pastor presbiteriano do século XIX, um texto bem curtinho, quando ele fala sobre esse versículo, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Eu achei muito maravilhoso. Ele diz: a igreja deve sustentar as verdades salvadoras do evangelho diante dos olhos dos homens. Então é para o mundo que a igreja é coluna e baluarte da verdade, para que o mundo veja. Ele continua: é um pilar inscrito por toda parte com a verdade. Sem a igreja não haveria testemunha, nem guardião de arquivos, de dados, nem base, nada sobre o qual a verdade reconhecida
repousaria. Percebe a importância que eu e você temos nessa história de Deus redimindo o mundo como igreja? E ele continua: é a igreja que detém o depósito da verdade e a perpetua de geração em geração. Aquilo que o pastor Clóvis comentou, de geração em geração. A igreja perpetua a verdade. E a PIB Piracicaba chegou até aqui, não porque passou homens, pastores inteligentes, e passaram sim. E os 3 pastores que vocês têm são homens inteligentes, fiéis. Mas a igreja chegou até aqui porque ela foi fiel à palavra de Deus. Irmãos, é a fidelidade que produz frutos e atrai as bênçãos de Deus. Que vocês continuem sendo uma igreja fiel, e é justamente isso que Paulo falou aqui no início da sua carta. Versículo 2, ele diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A mesma palavra que ele fala para Epáfras, um fiel ministro, um homem persuadido, e por estar persuadido pelo poder de Deus, ele realizava aqueles frutos. Ele diz: vocês, igreja de Colossos, vocês são fiéis e santos. Não era só Epáfras que era um homem persuadido pelo poder da palavra, a igreja toda era. E por isso se espalhou a história, se espalhou notícias do quanto aquela igreja estava realizando no mundo. Eu não tenho dúvida que é o que acontece com a PIB de Piracicaba. Muita gente ouve do que vocês estão fazendo. Através dos missionários, através de igrejas que são plantadas, através da PIB São Pedro, através de tantas outras. A importância de vocês em nossas vidas como um pastor de uma igreja filha é muito grande. Talvez você não enxergue isso, porque você talvez está aqui há pouco tempo. Mas pense nesse legado que de tanto tempo, e que você tem a responsabilidade de continuar esse legado de frutificação pelo poder da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo precioso na Tua presença. Obrigado por podermos desfrutar do Teu poder em nossas vidas, que emana através da Tua palavra e nos preenche para podermos ser testemunhas fiéis do Teu amor, persuadidos pelo poder da Tua palavra, que gera frutos em nós, frutos que são sustentados, multiplicados, pela fidelidade a essa palavra poderosa. Que a PIB de Piracicaba continue desenvolvendo esses frutos para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.